Para começar a reflexão de hoje, eu vou ler a tradução de uma música chamada It's Not the Same Anymore. Traduzindo, não é mais o mesmo. Essa música é do cantor Rex Orange County. A música vai estar nos comentários e na descrição desse vídeo. Ela diz assim: vou guardar as fotos salvas em um local seguro. Uau, eu pareço tão estranho aqui. Meu rosto mudou agora. É uma grande vergonha. Tantos sentimentos lutando para sair da minha boca. E não é tão raro eu decepcionar a mim mesmo. Em grande forma, mas eu tive tempo suficiente. E encontrei motivos suficientes para aceitar isso. Não é mais o mesmo. Eu perdi a alegria no meu rosto. Minha vida era simples antes. Eu deveria estar feliz, é claro, mas as coisas ficaram muito mais difíceis. Agora é apenas difícil ignorar. Não é mais o mesmo. Não é o mesmo, mas não é uma vergonha, porque eu passo muito tempo aceitando tudo das pessoas, fazendo minha melhor cara. É normal quando você para as coisas da maneira errada. São apenas 4 horas e ainda assim faz um longo dia. Eu só quero capotar na cama. Pessoas vindo contra mim todos os dias. Estou cansado de sofrer estresse. Se ao menos pudesse haver outra maneira. Estou cansado de me sentir reprimido. E quando eles me querem mais, estou cansado de agir como se eu me importasse. Mas eu me importo. E mal posso esperar para bater na cama. Mas o amanhã me assusta. Porque não é mais o mesmo. Eu perdi a alegria na minha cara. Minha vida era simples antes. Eu deveria estar feliz, é claro. Mas as coisas ficaram muito mais difíceis. Agora é apenas difícil ignorar. Não é mais o mesmo. Eu mantive os sentimentos por dentro. Eu abro mão quando a coisa é construída tão alta. Ela facilita chorar. As palavras caem de mim e não há mais disfarce. Sinto falta dos dias em que eu era outra pessoa. Eu costumava ter tanta fome. Agora, meu estômago está cheio como o inferno. E eu passei muitos meses apenas me odiando. Não posso continuar desejando que as coisas fossem diferentes ou deixando problemas na prateleira. Eu gostaria de não precisar de ajuda, mas eu preciso. Eu fui tão duro comigo mesmo. Sim, até minha família pode dizer. E eles mal viram o que eu senti. Eu não desejaria isso no meu inimigo ou em qualquer outra pessoa. Não é o mesmo de antes. Não é mais o mesmo. E tudo bem, porque eu aprendi muito com antes. Agora não tenho certeza do conselho. Não há desculpas. Não faz sentido sentir-se chateado. Não vou tomar meu lugar no chão. Eu vou ficar de pé, como se eu fosse alto. Depende de mim, mais ninguém. Eu estou fazendo isso por mim mesmo. Não é mais o mesmo. É melhor. Ficou melhor. Não é mais o mesmo. É melhor. Eu gosto de ouvir essa música e gosto particularmente da forma como ela foi escrita. Eu acho que ela traduz um sentimento que todos nós experimentamos, principalmente quando tiramos algum tempo para refletirmos sobre a vida e sobre nós mesmos. Você já olhou no espelho e sentiu falta de quem você costumava ser? É uma sensação estranha de não se reconhecer mais e de parecer estar encarando um estranho quando você olha para o espelho. E por isso eu gosto dessa música, pois ela começa com o cantor nos relatando esse estado de infelicidade e insatisfação consigo mesmo, onde
Ele lamenta sobre como as coisas costumavam ser melhores e como agora elas mudaram. A sinceridade dele ao dizer que ele perdeu a alegria em seu rosto e a forma como ele lamenta por as coisas estarem mais difíceis agora, sempre me leva a refletir. As coisas pareciam ser mais fáceis antes, não é mesmo? Parecíamos ter mais alegria, tínhamos mais bateria social. Costumávamos ficar empolgados com fins de semana, pois eles significavam que iríamos encontrar as pessoas que nós mais amamos. Porém, hoje em dia, os finais de semana causam ansiedade em nós, pois ficamos pensando em todas essas pessoas que precisamos visitar, ou até mesmo naquelas pessoas que ainda não respondemos em nossas redes sociais. Tudo está diferente e algumas coisas mudaram para sempre. Porém, como a música diz ao chegar ao fim, não é tão ruim assim. E eu vou te explicar o porquê. Eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Não se esqueça de dar o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você não perde nenhum dos meus vídeos. Nós podemos olhar para a nossa vida por uma ótica pessimista e acreditar que tudo mudou para pior. Ou então ir para um outro extremo e pensar que tudo na vida está melhor do que antes e que a vida é um mar de rosas. Ou então, se você for uma pessoa que busca por equilíbrio, você pode enxergar a vida por uma lógica realista. E ao fazer isso, você pode perceber que algumas coisas mudaram sim. Porém, nem tudo mudou para pior. Pense em toda a sua vida até agora e tente refletir sobre como algumas coisas que costumavam ser difíceis para você, hoje em dia são mais fáceis. Pense em como a maturidade que você desenvolveu ao longo dos anos te ajuda a ser uma pessoa completamente diferente, com novas perspectivas e habilidades que você não tinha antes. Lembre-se das conquistas que você alcançou, das experiências que moldaram quem você é hoje. Sim, é verdade que algumas coisas mudaram e podem não ser as mesmas de antes. Talvez você sinta falta da inocência e da despreocupação da juventude, ou talvez se depare com novas responsabilidades e desafios que antes não existiam. É natural sentir nostalgia e até mesmo um certo lamento por essas mudanças. No entanto, é importante reconhecer que a mudança faz parte da vida. É através dela que crescemos, evoluímos e nos tornamos mais resilientes. Cada nova fase traz consigo oportunidades de aprendizado e autodescoberta. Portanto, ao invés de se prender no passado e lamentar o que foi perdido, abrace as mudanças e olhe para o futuro com otimismo. Aprecie o progresso que você fez até aqui e confie em si mesmo para enfrentar os desafios que ainda virão. Lembre-se de que você tem a capacidade de se adaptar e de se reinventar. Não se limite pelo que era, mas sim abrace o que é agora e o que pode ser no futuro. Valorize as experiências vividas, aprenda com elas e use-as como base para construir uma vida plena e significativa. E então, da próxima vez que você se olhar no espelho e sentir falta de quem você costumava ser, lembre-se de que você ainda é essa pessoa, mas com uma bagagem de experiências e crescimento que o torna ainda mais forte e capaz. Sorria para o reflexo no espelho e siga em frente, pois a jornada ainda está apenas começando. Não perca mais tempo em sua vida.
Sabe aqueles momentos em que chegamos no limite? Algumas situações da nossa vida nos colocam nesse limite, nesse ponto em que olhamos em volta e assimilamos que definitivamente as coisas saíram do nosso controle. E agora nos encontramos em um lugar caótico, o que nos leva imediatamente para um outro estado, que é o de iniciarmos uma busca por mudança. Esses momentos sempre nos colocam em um estado imediatista, pois concluímos que não queremos perder mais tempo com nada que nos atrapalhe, que nos impeça de crescer ou evoluir. E é sobre isso que iremos conversar hoje. E juntos vamos dar um primeiro passo para essa mudança tão necessária em nossa vida. Sabe quando uma situação desgastante se repete diversas vezes de uma forma incessante e completamente maçante? Ficamos insistindo em um mesmo erro diversas e diversas vezes, até que de repente surge um pensamento em nossa mente. Será que essa situação merece o meu desgaste? E a partir desse pensamento começamos a ver quais são os passos que podemos dar em nossa vida para irmos em direção a essa mudança tão necessária. E sabe de uma coisa? Às vezes, uma simples atitude, uma simples decisão, como, por exemplo, excluir um determinado contato do seu celular, esse contato dessa pessoa específica que não te faz bem, que todas as vezes que vocês se encontram, toda a sua segurança e autoestima simplesmente são extintas e você fica se sentindo mal e insuficiente? Olhe para esse contato e se questione: vale a pena manter essa pessoa em minha vida? Vale a pena prolongar essa situação que somente me prejudica? E tome uma decisão, sem precisar se vingar e sem desejar o pior para essa pessoa. Se afastar não significa odiar. Significa compreender que vocês não fazem bem um para o outro e que ambos estão prejudicando a vida um do outro. Outra atitude que podemos tomar em busca da mudança é questionar nossos hábitos e rotinas diárias. Muitas vezes nos encontramos presos em uma rotina que não nos traz felicidade nem realização pessoal. É importante refletir sobre nossas atividades cotidianas e avaliar se elas estão alinhadas com nossos valores e objetivos. Se percebermos que estamos investindo tempo e energia em coisas que não contribuem para o nosso crescimento, é hora de fazer ajustes. Uma forma de realizar essa mudança é estabelecer metas e prioridades claras. Definir objetivos nos dá um senso de direção e propósito, nos permitindo focar em atividades que realmente importam. Quando estabelecemos metas realistas e mensuráveis, podemos traçar um plano de ação concreto para alcançá-las. Isso nos ajuda a evitar desperdiçar tempo em tarefas irrelevantes ou sem significado, direcionando a nossa energia para aquilo que é essencial. Além disso, é fundamental cultivar uma mentalidade de crescimento e aprendizado contínuo. Estar aberto a novas ideias, perspectivas e oportunidades nos permite expandir nossos horizontes e evoluir como indivíduos. Ao buscar constantemente conhecimento e adquirir novas habilidades, nos capacitamos para lidar melhor com os desafios e nos adaptar às mudanças que surgem em nossa vida. Outro aspecto relevante é buscar o equilíbrio entre nossas responsabilidades e o nosso bem-estar. Muitas vezes nos envolvemos tanto em nossas obrigações profissionais e pessoais que nos esquecemos de cuidar de nós mesmos. É essencial reservar tempo
para atividades que nos tragam prazer, relaxamento e revitalização. Isso pode incluir praticar hobbies, passar tempo com pessoas queridas, conectar-se com a natureza ou simplesmente desfrutar de momentos de tranquilidade. Priorizar nosso bem-estar contribui para uma vida mais equilibrada e produtiva. Por fim, é importante lembrar que a mudança não acontece da noite para o dia. É um processo gradual que requer perseverança e autodisciplina. Não devemos nos cobrar perfeição, mas sim buscar progresso constante. Celebrar cada pequena conquista ao longo do caminho nos motiva a continuar em busca de uma vida mais satisfatória e significativa. Não perca mais tempo com tudo isso que tira a sua paz, que tira o seu sorriso e que tira a sua vontade de crescer. Você pode viver uma vida plena, uma vida brilhante. Você pode fazer boas escolhas e pode trilhar um novo e saudável caminho. Não tenha dúvida disso. Eu sou Edivaldo Oliveira e eu quero dizer que você pode contar comigo e com esse canal para te ajudar em todos os momentos da sua vida, nos quais você percebe a urgência e a inevitabilidade de uma mudança. A tristeza às vezes vem de uma forma tão repentina sobre nós que eu poderia comparar essa situação àquele momento em que estamos tomando um banho bem quente, bem confortável e revigorante, e do nada, sem que percebamos, por algum motivo, a água do chuveiro para de esquentar e de repente uma ducha de água fria cai sobre as nossas costas. Estávamos ali tranquilos, satisfeitos e felizes, quando de repente vem algo e interrompe tudo isso. A tristeza é assim às vezes, não é mesmo? Nos pega de surpresa e nos prejudica, nos paralisa e nos impede de conseguirmos aproveitar o momento presente. É preciso muita inteligência emocional para lidarmos com essa tristeza repentina que volta e meia nos atinge. Só que muitas vezes nós nos enganamos com essa ideia de inteligência emocional, pois a consideramos como algo que só pode ser adquirido de forma aleatória, como se fosse algo que ou você tem ou você não tem, quando na realidade a inteligência emocional é como qualquer outra inteligência e para adquiri-la você precisa a praticar e a desenvolver diariamente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muitas vezes precisamos ser honestos com a gente mesmo. Precisamos olhar para dentro de nós e assumirmos que aquilo que está nos afligindo, nos incomodando e nos tirando a paz, nem sempre é algo que alguém fez conosco. E na realidade esse desconforto e tristeza muitas vezes são consequências dos nossos próprios atos. A forma como nos tratamos ao longo do dia, as escolhas que fazemos e as coisas que dizemos têm influência direta em como nos sentimos. Por isso, uma das formas de lidarmos com a tristeza é através da honestidade. Verifique se em sua vida existem coisas que você mesmo tem feito, mentalidades que você tem alimentado e palavras que você tem falado com constância, e veja quais dessas coisas têm causado ou contribuído com essa tristeza repentina que você às vezes sente. Outra coisa que precisamos observar é a nossa má administração do tempo livre. Eu sou uma pessoa que trabalha em casa, por exemplo, e por causa disso acabo tendo mais tempo livre do que algumas pessoas. E isso, consequentemente, me dá mais tempo para pensar,
E se tem uma coisa que eu faço é pensar. Só que pensar demais é ruim, principalmente para alguém como eu que tem ansiedade. Lembrando que, apesar de eu, Edivaldo Oliveira, que estou narrando essa mensagem, quem escreve as reflexões desse canal é o meu filho, Gabriel Oliveira, e esse é o relato dele. Enfim, eu percebi que tenho muito tempo para pensar e que ao fazer isso, eu me pego muitas vezes parado, sem conseguir executar as mínimas tarefas. Pois um pensamento vai se juntando a outro e eu acabo completamente paralisado por causa da ansiedade. Então, geralmente, quando isso acontece, eu costumo pegar o meu celular e ir me distrair com alguns conteúdos. E adivinhe só o que acontece. Isso me deixa ainda mais ansioso. Por isso eu descobri que administrar o nosso tempo livre é essencial para não entrarmos em um fluxo de ansiedade que nos leva direto a um momento de tristeza. Eu procuro ler um livro, procuro organizar alguma coisa da minha casa, que eu sei que se não for organizada agora, vai se acumular com outras e vai deixar a casa num estado caótico. Eu procuro assistir a um filme que me deixe feliz ou reflexivo. Respondo a algumas pessoas importantes para mim, pois muitas vezes as deixo sem resposta porque recebi as mensagens num momento de ansiedade ou de sobrecarga, entre diversas outras coisas que eu faço para não deixar que o tempo livre se torne um peso e um momento de tristeza. Quando a tristeza toma conta, você precisa se lembrar que, ao invés de se entregar a ela e ficar de braços atados, sem reação, ou então se desesperar e perder a cabeça, você pode tentar sair dela de forma estratégica e, por meio disso, desenvolver a sua inteligência emocional. Observe atentamente a tristeza quando ela te atingir de forma repentina. E ao invés de tratá-la como uma inimiga, trate-a como uma professora. Pois quem sabe não existe nessa oportunidade uma lição a ser aprendida. Cada desafio que enfrentamos nos ensina algo e nos faz crescer de alguma maneira. Não se esqueça disso. Lembre-se também que um momento ruim não pode tornar toda a sua vida ruim. E que tudo o que acontece em nossa vida, por pior que uma situação possa ser, vai passar. Não tenha medo de colocar em prática o desenvolvimento da sua inteligência emocional. E saiba que esse caminho não é o mais fácil, mas com certeza é o que mais vale a pena. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. Eu termino essa reflexão te desejando muita luz e sabedoria para conseguir lidar com os desafios que vão surgir em sua vida. Que você possa se tornar cada vez mais autoconsciente, mais forte e mais sábio, a cada novo passo que você der. Mantenha a paz em sua vida. Cada novo dia surge com novos desafios, e a cada novo amanhecer, sentimos como se recebêssemos uma nova oportunidade de melhorar, acertar aquilo que erramos ontem e evoluir como seres humanos. Então, nos colocamos de pé, cheios de entusiasmo e expectativa. No entanto, logo acontece alguma situação, uma discussão, um imprevisto no trânsito, um pequeno acidente, e num piscar de olhos, toda aquela empolgação e vontade de ter um dia produtivo, feliz e saudável vão embora, deixando-nos com raiva. É impossível fazer qualquer coisa com raiva, pois esse sentimento torna até as tarefas mais simples pesadas e as conversas casuais pedantes e hostis. Por isso, é extremamente importante
desenvolver formas de manter a paz e cultivar uma mentalidade tranquila e sábia. Vamos descobrir formas de desenvolver e manter a nossa paz, mesmo em meio ao caos e aos desafios cotidianos. A vida é uma jornada turbulenta, repleta de altos e baixos, que nos desafiam constantemente. Quando somos confrontados com situações que testam a nossa paz interior, é fácil nos deixarmos levar pelas emoções negativas. A raiva, o estresse e a frustração podem tomar conta de nós, obscurecendo nossa visão e nos afastando da paz desejada. Mas é importante lembrar que a paz não é algo externo, esperando ser encontrada. Ela reside dentro de cada um de nós, aguardando para ser despertada e nutrida. Em vez de buscar soluções rápidas ou escapar dos desafios, é hora de olhar para dentro e descobrir nossa verdadeira força. Para encontrar a paz, devemos nos conhecer profundamente. Um mergulho corajoso em nosso interior, explorando emoções e pensamentos profundos, nos permite liberar o peso que carregamos e abrir espaço para que a paz floresça. A paz é encontrada na aceitação do presente, fluindo com as circunstâncias e adaptando-nos para encontrar oportunidades de crescimento. Não é a ausência de desafios que traz paz, mas sim nossa capacidade de encontrar equilíbrio, mesmo em meio ao caos. Outra chave importante para manter a paz é a prática da gratidão. Reconhecer e valorizar as pequenas coisas que trazem alegria e significado à nossa vida nos direciona para o momento presente, permitindo-nos saborear experiências positivas e encontrar beleza nas coisas simples. Além disso, a paz é encontrada na conexão com algo maior do que nós mesmos: natureza, arte, espiritualidade ou qualquer fonte de inspiração pessoal. Ao nos conectarmos com algo transcendente, somos lembrados de que somos parte de algo maior, encontrando propósito e significado. Essa percepção alivia o peso dos nossos ombros e nos afasta da ideia de que tudo de ruim em nossa vida faz parte de uma conspiração contra nós. Quando nos deparamos com desafios e situações estressantes, é natural que a nossa paz interior seja abalada. A pressão do trabalho, as responsabilidades familiares e as demandas sociais podem nos levar ao limite, questionando se realmente podemos manter a paz em meio a todas as adversidades. No entanto, é importante lembrar que a paz não é um estado estático ou imutável. Ela é um processo contínuo de autoconsciência e autotransformação. É algo que podemos cultivar e nutrir, mesmo quando tudo ao nosso redor parece caótico. Uma forma de manter a paz em nossa vida é praticando a autorreflexão. Tire um momento para se afastar das distrações do mundo exterior e olhar para dentro de si mesmo. Pergunte-se: o que realmente importa para você? Quais são os seus valores e princípios mais profundos? Essa clareza de propósito e autoconhecimento é fundamental para nos guiar nos momentos de turbulência. Além disso, é essencial aprender a gerenciar nossas emoções. Em vez de reagir impulsivamente diante de situações desafiadoras, podemos desenvolver a capacidade de pausar e respirar profundamente. Ao observar nossas emoções sem julgamento, respondemos de forma mais consciente e compassiva. Cada desafio traz consigo uma oportunidade de crescimento. Em vez de resistir às dificuldades, abracemo-nas,
como convites para aprender e evoluir. Cada obstáculo superado fortalece a nossa resiliência, tornando-nos mais capazes de enfrentar futuros desafios com confiança e serenidade. Também é importante reservar um tempo para cuidar de nosso bem-estar físico, mental e emocional. Priorize o autocuidado por meio de exercícios físicos, alimentação balanceada, sono adequado e atividades prazerosas e relaxantes. Quando nós estamos bem cuidados e equilibrados em todos os aspectos, somos mais capazes de enfrentar desafios com serenidade e resiliência. Em resumo, manter a paz em nossa vida é essencial, e isso requer esforço constante de autoconsciência, autotransformação e conexão com algo maior do que nós mesmos. É um processo de aceitação, crescimento e gratidão. Com prática e perseverança, desenvolvemos uma mentalidade tranquila e sábia, que nos permite enfrentar desafios com serenidade e encontrar a paz interior. Lembre-se sempre de que a paz não é um destino final a ser alcançado, mas sim uma jornada contínua. Comprometa-se a nutrir e cultivar a paz em sua vida, a cada dia, permitindo que ela se espalhe além de si mesmo, impactando positivamente aqueles ao seu redor. A busca pela paz interior não é fácil, mas vale a pena cada esforço. À medida que desenvolvemos a habilidade de nos mantermos serenos em meio às tempestades da vida, somos capazes de enfrentar desafios com mais clareza e persistência. Desafie-se a abraçar essa jornada em busca da paz e permita que ela se torne uma bússola para navegar pelas turbulências da vida. Lembre-se de que a paz é um estado de ser que pode ser nutrido e cultivado a cada dia. Escolha a paz, escolha a serenidade e permita que a sua luz brilhe, inspirando outras pessoas a encontrarem sua paz interior. Como ter uma mente menos ansiosa? Tudo passa. Essa é uma frase que sempre ouvimos, principalmente quando estamos passando por um momento de dor. E geralmente ela nos é dita por alguém que não sabe exatamente o que dizer para aliviar o sofrimento no qual nos encontramos naquele momento. Então, geralmente essa frase nos soa como vaga e sem efeito, mesmo se tratando de uma verdade. Tudo passa, de fato, mas pensar sobre isso te causa alívio ou desespero? Refletir sobre a brevidade de tudo te deixa esperançoso ou receoso? É possível vivermos com uma mente menos ansiosa e experimentarmos uma vida mais tranquila e serena. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo, uma causa e uma consequência. A ansiedade que você sente tem uma razão de ser, uma causa, e ela gera uma consequência em sua vida. Seja a incapacidade de viver o presente ou a incapacidade de abandonar o passado, seja ele um passado bom ou ruim. O fato é que a ansiedade sempre causa algo. Sempre tem uma causa e uma consequência, e sempre vem de algum lugar em nossa mente. Porém, sabe o que a ansiedade não tem? Um propósito. A ansiedade não produz nada de bom e não nos leva a lugar algum. Na realidade, a ansiedade faz parecer que nós não estamos saindo do lugar e que nós não temos a capacidade de realizarmos nada, mesmo que isso seja uma mentira. Nos esquecemos de quem somos, do que somos capazes de fazer e da importância que temos na vida dos outros por causa
da ansiedade que está na nossa mente. Então, como podemos lidar com esse sentimento tão devastador que nos atinge diariamente? É necessário que eu e você façamos autoanálises, para que possamos traçar uma linha de raciocínio que nos leve até o motivo da nossa ansiedade. Talvez você seja uma pessoa que sofre com baixa autoestima, e isso que te causa ansiedade. Pois quando você está rodeado de pessoas, você fica se comparando o tempo todo. E compara desde a sua aparência até o seu jeito de falar. E isso simplesmente faz você travar e não conseguir se comunicar ou agir como você gostaria, ficando assim ansioso. Ou talvez você seja o tipo de pessoa que tem problema em agir sob pressão e se sente totalmente desnorteado quando precisa fazer algo rapidamente, dentro de um prazo, e simplesmente trava e não consegue dar o seu melhor. E isso também te deixa extremamente ansioso. O fato é que a ansiedade pode vir de vários lugares, e é necessário identificarmos de onde a nossa ansiedade vem. E não achando que isso vai fazer a ansiedade parar, mas sabendo que isso vai fazer a gente se distanciar da nossa ansiedade, evitar algumas situações, ao invés de abraçá-la como sendo uma característica nossa. Vamos entender que ela está em nós, mas não começa em nós. E sim, é causada por algum problema. Ou seja, da mesma forma que ela foi gerada dentro de nós, aos poucos, com muitas autoanálises, com a ajuda de um profissional da saúde mental e com muita paciência, ela pode ser removida de nós e pode começar a ser cada vez menor dentro da nossa mente. Faz um tempo que eu tenho aplicado algo que eu aprendi, que é o seguinte: eu me distancio daquilo que atrapalha e me aproximo do que me leva para mais perto daquilo que eu quero para a minha vida, ou de quem eu quero ser. Parece algo assim óbvio, mas é um pouco mais complexo na prática do que é na teoria. Por exemplo, nós sabemos que a alimentação interfere diretamente no nosso humor, na nossa mente e na nossa disposição para o dia a dia. Mas mesmo assim, continuamos mantendo uma péssima alimentação. E continuamos deixando hábitos alimentares saudáveis em segundo plano na nossa vida. A mesma coisa é o fato de nós sabermos que a nossa mente precisa de um descanso, precisa respirar. Mas mesmo assim, continuamos a passar horas e horas do nosso dia no celular, enchendo o nosso cérebro de conteúdo e informações, não tirando momentos para fazermos qualquer outra coisa longe da tela do celular. Então, essa ideia de se aproximar do que te ajuda e se afastar do que te atrapalha não é tão simples quanto parece. Pois no dia a dia, nós acabamos tendo preguiça de sairmos da nossa zona de conforto e preferimos continuar alimentando hábitos nocivos do que fazermos um esforço para mudarmos algumas coisas em nossa vida. Toda mudança que você quer viver na sua vida exige um esforço inicial. E se você tem algo em sua mente que você deseja muito, seja começar um novo estilo de vida, seja uma mudança na sua vida sentimental ou na sua vida financeira, tudo isso que você quer pode ser possível de acontecer. Mas será necessário um esforço inicial para que você se afaste de tudo aquilo que te atrapalha e se aproxime daquilo que te ajuda a alcançar o resultado que você deseja. E acredite, ao fazer isso,
você se sentirá cada vez menos ansioso também. Pois tudo isso que você mantém em sua vida, mesmo sabendo que é prejudicial para você, se torna uma pendência a ser resolvida. E sempre te deixa com aquela sensação de que algo tem que ser solucionado, que uma atitude tem que ser tomada, de que alguma coisa não está certo. Para ter uma mente menos ansiosa, procure se ouvir mais. Ouça melhor a sua voz interior e tente decifrar o que ela quer dizer. Isso parece contraditório também, pois para a maioria de nós, o correto para não nos sentirmos mais ansiosos seria sairmos da nossa mente e conseguirmos silenciá-la. Mas muitas vezes precisamos fazer o contrário. Quando uma pessoa quer muito conversar e nunca se sente ouvida, essa vontade de falar vai se acumulando dentro dela, até que em qualquer oportunidade que ela encontre, ela vai querer falar tudo aquilo que não teve oportunidade de ter dito antes. Tanto que é muito comum vermos pessoas que se abrem totalmente com pessoas que elas acabaram de conhecer, seja na fila de um banco ou em um evento social. A mesma coisa acontece com a nossa mente. Quanto mais a ignoramos, quanto mais procuramos a silenciar com distrações, mais os pensamentos vão se acumulando dentro dela, até que a nossa própria mente se torna um lugar impossível de estarmos. Precisamos nos ouvir mais, precisamos parar de colocar um vídeo, um podcast ou uma música para tocar enquanto fazemos algumas tarefas do nosso dia a dia. Tudo aquilo que evitamos pensar não vai deixar de existir na nossa cabeça e só vai se acumular com outras coisas que vão surgindo na nossa mente. É melhor tirarmos um tempo, ouvirmos a nossa voz interior e deixarmos que as ideias saiam, os pensamentos se formem, mesmo aqueles mais angustiantes, aqueles mais perturbadores. E se for necessário, podemos escrevê-los no papel ou num bloco de notas do nosso celular. Quando algo que estava sendo evitado dentro de nós recebe a devida atenção, ele se torna menor, se torna palpável e deixa de ser um bicho de 7 cabeças, para se tornar o que de fato é, um problema que certamente tem uma solução, mesmo que a solução seja a espera e a paciência. A vida é um sopro. A vida é curta, viva. O amor é raro, aproveite. O medo é terrível, enfrente. As lembranças são doces, aprecie. É com essa frase do escritor Caio Fernando Abreu que eu começo a reflexão de hoje. Os nossos dias, às vezes, passam mais rápido do que podemos perceber e acompanhar. O tempo escorre como areia sobre nossas mãos, e isso faz com que muitos de nós se desesperem e acabem não conseguindo aproveitar direito os momentos, pois estão sempre com a sensação de que tudo vai acabar num piscar de olhos. Como conseguir refletir sobre a brevidade da vida, mas não deixar que isso te desespere? Como conseguir aproveitar cada momento único que a vida traz, sem perder a consciência de que tudo isso é breve? Hoje vamos conversar sobre isso e juntos vamos tentar desvendar o mistério que está presente na brevidade e que nos coloca em contato com essa linha tênue entre aproveitar o tempo que passa, enquanto vemos ele passar bem diante de nós. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para se juntar a essa comunidade de pessoas que está buscando por uma vida cheia de sabedoria, autoconhecimento e saúde mental. É algo que todos nós já sabemos,
mas que muitas vezes esquecemos. A vida é um sopro. Como já dizia o poeta, nossos dias são como a sombra que passa, como a grama que murcha, como a flor que desfalece. Por isso é tão importante aproveitar cada momento, cada segundo, cada oportunidade que a vida nos oferece. Mas como fazer isso? Como aproveitar cada momento sem deixar que essa sensação de brevidade nos consuma? É importante lembrar que a vida não é uma corrida, e sim uma jornada. Não se trata de quantos anos vivemos, mas sim de como vivemos esses anos. Por isso, devemos nos concentrar no presente, no aqui e agora, e viver intensamente cada momento. Devemos aprender a saborear os pequenos prazeres da vida, como o sorriso de um amigo, um abraço apertado, um momento de paz e tranquilidade. Além disso, devemos nos desafiar constantemente, enfrentando os nossos medos e saindo da zona de conforto. É isso que nos faz crescer, que nos faz evoluir como seres humanos. E quando olharmos para trás, teremos a certeza de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para viver uma vida plena e significativa. É importante lembrar que a vida é um presente que nos foi dado e cabe a cada um de nós decidir como aproveitá-lo. Não podemos controlar o tempo que nos é dado, mas podemos controlar a maneira como usamos esse tempo para fazer a diferença no mundo e na vida dos outros. Devemos buscar a felicidade e a realização pessoal, mas também devemos nos preocupar com o bem-estar daqueles que estão ao nosso redor. O medo pode ser paralisante, mas devemos nos lembrar de que é através do enfrentamento do medo que crescemos e nos tornamos mais fortes. Devemos encontrar coragem dentro de nós mesmos para enfrentar os desafios da vida e superar os nossos medos, mesmo que isso signifique sair da zona de conforto e enfrentar com coragem o desconhecido. À medida que envelhecemos, podemos começar a sentir que a vida está passando por nós e que não estamos fazendo o suficiente para aproveitá-la ao máximo. Porém, é importante lembrar que nunca é tarde demais para começar a viver a vida que desejamos. Devemos ter coragem para fazer mudanças em nossas vidas, se for necessário, mesmo que isso signifique começar do zero ou seguir um caminho diferente daquele que esperávamos. A vida é cheia de altos e baixos e devemos aprender a aceitar as adversidades que enfrentamos ao longo do caminho. É importante lembrar que essas adversidades são oportunidades para crescer e aprender, e que é através da superação desses desafios que nos tornamos mais fortes e mais resilientes. Devemos encontrar significado e propósito em nossas vidas. Não importa quão pequenos ou grandes esses objetivos possam ser. Isso pode significar encontrar um trabalho que amamos, dedicar-nos a uma causa em que acreditamos ou simplesmente encontrar alegria nas pequenas coisas, como um pôr do sol ou uma boa xícara de café pela manhã. A vida é um presente precioso e devemos sempre lembrar de agradecer pelas coisas boas que temos em nossas vidas. Devemos cultivar a gratidão em nossos corações e nunca deixar de reconhecer as bênçãos que nos são concedidas diariamente. É importante lembrar que cada pessoa tem o seu próprio caminho na vida e que não devemos nos comparar com os outros. Devemos encontrar a nossa própria jornada e seguir em frente, independente do que os outros estejam fazendo ou alcançando. A vida é uma jornada de autodescoberta e devemos estar sempre em busca do crescimento e desenvolvimento pessoal. Isso
pode significar aprender novas habilidades, explorar novos lugares ou simplesmente se dedicar a hobbies que nos trazem alegria e satisfação. Temos que cuidar da nossa saúde mental e emocional, bem como do nosso bem-estar físico. Isso requer que façamos pausas regulares para relaxar e desestressar, buscar o apoio de amigos e familiares quando precisamos, e sempre parar para refletirmos sobre nossas conquistas e realizações, para sempre nos lembrarmos de onde nós saímos e onde queremos chegar. Nunca deixe de buscar novas experiências, novos lugares e novas pessoas. A vida é cheia de oportunidades e cada uma delas pode ser uma porta para algo novo e maravilhoso. Não tenha medo de errar, de experimentar, de tentar algo diferente. Afinal, é errando que se aprende, é experimentando que se descobre novos caminhos e é tentando algo diferente que encontramos novos horizontes. A vida é uma jornada em constante mudança. Não espere que tudo permaneça sempre igual, pois isso é impossível. Esteja sempre aberto a mudanças, a novas perspectivas e a novas formas de ver o mundo. Isso vai te permitir crescer, evoluir e se tornar a melhor versão de si mesmo. E para finalizar, eu quero compartilhar uma citação do grande escritor Victor Hugo. Abre aspas para ele. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É o intervalo entre a vida e a morte. Fecha aspas para o escritor Victor Hugo. Não desperdice esse intervalo entre a vida e a morte. Viva intensamente. Ame profundamente. Desafie-se constantemente e, acima de tudo, nunca se esqueça de que a vida é um sopro, um presente precioso que deve ser valorizado e apreciado a cada instante. Você tem um valor. Qual foi a última vez que você ouviu isso? É estranho porque, nos últimos tempos, parece que estão tentando dizer o contrário para todas as pessoas. Estão tentando nos fazer duvidar do nosso próprio valor, da nossa capacidade, e estão tentando nos fazer duvidar da nossa própria personalidade. E como se isso já não fosse o suficiente, ainda tem pessoas que nos tratam de uma maneira tão ruim, tão desrespeitosa, que nos fazem duvidar do nosso próprio valor e colocam em jogo o carinho que nós mesmos temos por nós. Primeiramente, é importante lembrar que cada ser humano é único e possui seu próprio valor. Você não precisa se comparar com outras pessoas para descobrir o seu próprio valor, pois ele já está dentro de você. Às vezes pode ser fácil cair na armadilha da comparação, mas é importante lembrar que essa comparação é injusta, pois todos nós enfrentamos nossos próprios desafios e temos nossas próprias histórias de vida. Você pode estar pensando que sua vida não é tão interessante quanto a de outras pessoas, mas isso não é verdade. Cada pessoa tem suas próprias experiências e suas próprias lutas, e é isso que torna cada um de nós único e valioso. Não importa se você está passando por um momento difícil ou se você está enfrentando um grande desafio, você ainda tem um valor incrível. Quando você se concentra em suas próprias realizações e experiências, é mais fácil reconhecer o seu próprio valor. Você não precisa se comparar com outras pessoas para se sentir importante e valioso. Afinal, o que é importante para você
pode não ser importante para outra pessoa, e vice-versa. Além disso, é importante lembrar que você tem um propósito único nesse mundo. Ninguém mais pode fazer o que você faz, da maneira que você faz. Você tem talentos e habilidades que são únicos para você. E é isso que torna você tão valioso. Não importa qual seja o seu propósito, você é importante e valioso para esse mundo. Mas às vezes pode ser difícil ver o seu próprio valor. Talvez você tenha passado por momentos difíceis que tenham afetado sua autoestima. Ou talvez você tenha sido criticado ou julgado por outras pessoas. É normal se sentir inseguro ou desvalorizado às vezes. Mas lembre-se de que esses sentimentos não definem quem você é. Em vez disso, tente se concentrar nas coisas positivas sobre si mesmo. Lembre-se das suas realizações passadas, dos desafios que você superou e das pessoas que você ama e que também te amam. Quando você se concentra nas coisas positivas, é mais fácil ver o seu próprio valor e reconhecer que você é uma pessoa valiosa, e também ajudar outras pessoas a encontrar e reconhecer o seu próprio valor. O seu valor não vem de outras pessoas ou de comparações com os outros. O seu valor vem de dentro de você. Acredite em si mesmo e confie nas suas habilidades, nos seus dons e nos seus talentos. Reconhecer o seu próprio valor não significa que você deva ignorar seus defeitos ou áreas da sua vida que precisam de melhoria. Todos nós podemos crescer, precisamos crescer e melhorar, mas isso não diminui o nosso valor como pessoas. Ao contrário, é importante reconhecer essas debilidades e trabalhar nelas para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Além disso, é importante lembrar que o seu valor não depende do que você faz ou realiza. Você é valioso, você é valiosa simplesmente por ser quem você é. O seu valor não diminui se você não atingir um objetivo ou se você falhar em algo. Lembre-se de que todos nós cometemos erros e enfrentamos desafios todos os dias. Mas quando nós não conseguimos atingir o nosso alvo, não é isso que vai nos definir. O que importa não é quantas vezes você vai cair, mas sim como você vai se levantar depois de cada queda e continuar a seguir em frente. Portanto, se alguém já tentou fazer com que você se sinta inferior, com que você se sinta menos valioso, lembre-se de que isso não é verdade. Você é uma pessoa única e valiosa, com muito a oferecer ao mundo. Concentre-se em suas próprias realizações e experiências. Lembre-se de seu propósito único neste mundo e tente se concentrar nas coisas positivas sobre si mesmo. Lembre-se de que o seu valor vem de dentro de você e é isso que te torna uma pessoa tão especial. Não importa o que as outras pessoas pensem ou digam a seu respeito. O que importa é o que você pensa de si mesmo. E sempre que você precisar de um lembrete, lembre a você mesmo, diga para o seu interior: você tem um valor. Tem dias em que nós só queremos chegar logo em casa, tirar os nossos sapatos, nos desconectar do nosso celular um pouco, respirar fundo e curtir um pouco do silêncio, não é mesmo? Mas tem dias em que nos sentimos solitários e às vezes até mesmo desesperados, quando percebemos que ao nosso redor não tem ninguém falando, seja presencialmente ou através de algum vídeo. Nesses dias, nós, imediatamente,
evitamos o silêncio, evitamos a calmaria e procuramos uma forma de nos distrair e de não nos sentirmos mais sozinhos. Porém, nem sempre conseguimos isso, e alguns dias nós apenas nos sentimos sós. Solitude e solidão são dois conceitos frequentemente confundidos. Enquanto solitude se refere à busca por um estado de introspecção, tranquilidade e paz interior, solidão é o sentimento de estar isolado e sem companhia. Solitude é, portanto, um estado de espírito que nos leva a valorizar a nossa própria companhia, a apreciar momentos de silêncio e reflexão e a nos reconectar com nós mesmos. Já a solidão é um estado de angústia, tristeza e desconexão emocional. Precisamos identificar em qual desses dois estados nós estamos quando nos encontramos em um momento a sós. Porém, mais do que apenas identificar, precisamos entender que existe a possibilidade de transformarmos um momento que inicialmente poderia ser solitário em um momento de solitude, um momento de pura apreciação da nossa própria companhia. E isso só é possível quando praticamos o autoconhecimento. Praticar o autoconhecimento é fundamental para alcançar a solitude, pois somente assim podemos aprender a nos compreender melhor, identificar nossas emoções e pensamentos e aceitar quem somos. Isso significa que a prática da solitude está diretamente ligada à capacidade de lidar com as nossas próprias emoções, sem a necessidade de depender constantemente da companhia dos outros. Aprender a conviver com nós mesmos exige coragem, paciência e disciplina. Afinal, somente quando estamos em contato com a nossa própria essência é que podemos realmente encontrar a paz interior e a felicidade. No entanto, nos dias de hoje, aprender a praticar a solitude pode ser um verdadeiro desafio. Vivemos em uma sociedade que valoriza a conexão constante, a comunicação instantânea e a busca por novas experiências. Estamos sempre conectados a dispositivos eletrônicos que nos mantêm informados e entretidos, e muitas vezes nos esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Além disso, estamos cercados de estímulos externos que nos distraem do silêncio existencial que está presente em nossa vida. A televisão, as redes sociais, a música e as outras formas de entretenimento podem ser uma fuga para evitar o confronto com os nossos próprios pensamentos e emoções. Por isso, aprender a praticar a solitude nos dias de hoje requer um esforço ainda maior. É preciso aprender a desligar-se das distrações externas e a encontrar momentos de silêncio e reflexão em meio ao caos da vida moderna. É necessário cultivar a paciência e a disciplina para que a prática da solitude se torne um hábito. E esse é um caminho importante para alcançar a paz interior, a tranquilidade e a felicidade. Através do autoconhecimento, podemos aprender a apreciar a nossa própria companhia e a lidar melhor com as nossas emoções. Porém, nos tempos atuais, aprender a praticar e a viver a solitude tem se tornado algo extremamente difícil, por causa da constante distração que recebemos através desses estímulos externos. Momentos que deveriam ou que poderiam ser apenas de introspecção, de reflexão e silêncio, são interrompidos pelas notificações dos nossos celulares. E nós vamos nos enchendo de mais e mais conteúdo. Entenda uma coisa:
Sua mente, às vezes, já está lotada de informações, de datas, de horários, de lembranças dolorosas e tudo mais. E talvez o que você precisa é de um pouco de silêncio para lidar com aquilo que já está na sua cabeça, ao invés de enchê-la com mais coisas. Praticar a solitude é difícil, por isso é importante cultivar a disciplina e a paciência, para que possamos aprender a conviver com nós mesmos e a encontrar esses momentos de introspecção e reflexão que são tão necessários para todos nós. A prática da solitude nos permite encontrar um sentido mais profundo em nossas vidas e nos ajuda a desenvolver a compaixão e a empatia pelos outros. E por fim, é importante ressaltar que a solitude não significa rejeitar as relações interpessoais, mas sim valorizá-las de maneira diferente. Quando aprendemos a conviver com nós mesmos, desenvolvemos a habilidade de estabelecer relações mais saudáveis e autênticas, baseadas em uma conexão mais profunda e verdadeira. Quem consegue apreciar a própria companhia não terá problemas ou dificuldades em apreciar a companhia do outro. Portanto, praticar a solitude é uma habilidade que vale a pena desenvolver, já que nos ajuda a encontrar um equilíbrio emocional e a descobrir a nossa verdadeira essência. Apesar dos desafios enfrentados nos tempos atuais, é possível sim pararmos e refletirmos, mesmo em meio ao caos da vida moderna. Basta ter a coragem e a disciplina necessárias para seguir em frente. Você também pode contar com ajuda externa, com livros que te façam refletir sobre isso, com podcasts que abordem temas que te levem a uma reflexão interna, ou aqui nesse canal, onde nós postamos reflexões diárias com o intuito de te conduzir a um autoconhecimento e a uma melhoria na sua saúde mental. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu vou apreciar minha própria companhia.